Boa noite, amigos. Pessoal chegando aos poucos aí para nossa live. Boa noite, Cleidson, Galeria Costa, tudo bem? Pode começar aos poucos a colocar os papéis já. Se vocês quiserem, já podem ir colocando os papéis de vocês do dia de hoje. Deixa eu já ir preparando aqui para pegar a listinha. Gente, até para esclarecer, ontem, por exemplo, teve alguns papéis que o pessoal colocou logo no começo do dia, acho que foi o John e a Gabi, se não me engano, que não, o pessoal não tinha me passado na lista porque eram papéis que a gente já tinha falado ao longo da semana. Então a gente está tentando dar prioridade para papéis que ainda não tenham sido comentados, tá? Eu vou fazer dessa maneira hoje. Se tiver muitos papéis repetidos que já tenham sido falados, eu vou pegar primeiro papéis inéditos aí, tá? E aí depois eu foco também em papéis que já tenham sido comentados, tá? Por isso que o pessoal não tinha me passado no dia de ontem. Eu acabei passando, por cima eu esqueci desse detalhe. Inclusive foi uma própria orientação que eu dei pro pessoal e eu acabei passando por cima, tá? Então hoje eu vou proceder dessa maneira, tá? Para poder tentar atender papéis novos que a gente ainda não tenha falado, né? Esse BOBB que você está falando, John, não tem problema não, John. Esse BOBB que você está falando é o ETF, né? Depois eu vou dar uma olhadinha, mas provavelmente deve ser daqueles que tem pouca... Não sei se a liquidez está legal ou não tá, mas a gente dá uma falada dele hoje também, tá? Bom, vamos lá, gente. Eu acho que já chegou bastante gente aí. O pessoal perguntando de Klabin. Bandeira, eu fiz uma entrada em Klabin 11 hoje, né? Eu já tinha chamado a atenção ontem, mas ela não fechou muito bem, não, né? Mas vamos lá. Eu estava fazendo um levantamento aqui de todas as minhas posições, né? Desde que eu comecei efetivamente com essa carteira no comecinho de abril. Digamos que as posições de hoje que deram uma estragadinha assim nela, mas mesmo assim seria um prejuízinho pequeno acumulado aí de menos de R$100, né? No tamanho da carteira que eu estou simulando para vocês, que é na casa de 100 mil, vocês sabem que tá, então não é nada demais. E foi basicamente por causa das posições de hoje, mais aquela posição de Arezzo que eu já tinha comentado com vocês, que a gente acabou estopando, né? Já tem algum tempinho. Mas a gente fala, eu passo por todos os papéis direitinho, como a gente vai conduzir isso daí, tá? Então a gente fechou, vamos lá, começar a falar um pouquinho da Bolsa. O Bovespa fechou em queda de 1,13%, cotado aos 86.949 pontos. Volume financeiro na casa dos 23 bilhões 683 milhões, mais ou menos. O dólar comercial voltou a subir, parece que alcançou, então finalmente sentiu aquela região de suporte, né? Fechou em alta forte de 1,95%, fechou cotado na venda a R$ 5,386. Primeira valorização da moeda nos últimos 7 pregões, tá? O que basicamente pressionou o mercado hoje, né? Foi depois da piora do humor essa questão envolvendo China e Estados Unidos, aí, depois que o Trump afirmou que considerava uma entrevista coletiva a falar sobre a China. Hoje o país asiático dobrou a aposta e levou as tensões com os Estados Unidos ao aprovar a controversa Lei de Segurança Nacional para Hong Kong, cidade que teve uma série de protestos contra o governo de Pequim no início do ano, tá? Isso aí acabou pressionando então a nossa bolsa. Vamos ver como fechando as bolsas lá fora no dia de hoje, tá? Depois a gente já pode começar a passar para os nossos papéis, que eu sei que é o que vocês se interessam mais na parte da noite, tá? Vocês já podem ir mandando os ativos de vocês aí pra gente passar um bom tempo conversando sobre papéis, tá? Só abrindo aqui nosso Investing. IRBR3, Mito. Ele deu uma subida boa hoje, né? Parece a assembleia aí que foi aprovada. O pessoal, os investidores gostaram, né? A gente comenta ela sem problema.
aí os principais índices. Santos Brasil chegando aí também na lista. Boa noite, Rael, tudo bem? Vamos lá. Só um minutinho que está um pouquinho lento aqui o nosso sistema nesse começo de noite. Vamos lá. Como é que fecharam então aí as principais bolsas ao redor do mundo? A gente viu que estavam trabalhando, né, com tendências mistas no começo do dia. Nos Estados Unidos, todos os mercados, todas as bolsas fecharam em queda, tá? Dow Jones fechou caindo 0,58%, S&P 500 fechou em queda de 0,21%, Nasdaq queda de 0,46%, tá? Na Europa, as bolsas conseguiram fechar ainda em campo positivo. DAX na Alemanha fechou em 1,06% de alta, FTSE de Londres 1,21% de alta, Eurostock 50 1,42% de alta, IBEX da Espanha 0,69% de alta e FTSE MIB da Itália 2,46%. O negócio pegou mais nos Estados Unidos e aqui pra gente, tá? Vamos lá, vamos começar a falar dos papéis, começar falando pelo Ibov, então, primeiramente. Aí alguém de vocês aí assistiu o vídeo de ontem que eu disponibilizei lá no YouTube. Tinha bastante informação interessante, tá? Inclusive falando em informação, para quem não sabe, amanhã é dia de Come Cotas, tá? Come Cotas, para quem não sabe, é uma maneira antecipada de se recolher imposto de renda aí dos fundos de investimento. Para quem não conhece, eu não vou perder muito tempo agora falando sobre isso. Para quem não conhece, né? Nós temos aí um artigo no nosso blog explicando como funciona, tá? Sugiro que vocês deem uma olhada, tá bom? É um artigo bem interessante para vocês entenderem o funcionamento disso, tá? Mais gente chegando ainda. Boa noite, Sheila, Pietro, tudo bem? Jesse Workout. Vamos lá, gente, começar então a falar dos nossos gráficos enquanto vocês vão mandando aí os papéis de vocês. Começar como sempre com o nosso Ibovespa. Vamos lá, Ibov que fechou então na casa dos 86.949 pontos. Vem sentindo então essa linha que a gente já tem um bom tempo desenhada aí da nossa wedge ou nossa cunha, dependendo de como vocês quiserem falar, né? Wedge é a cunha em inglês. Vai dando sinais aí, fez praticamente um arame invertido, né? Que é a mulher grávida aqui invertida. Ele até chegou a romper, testar a máxima do dia, o que até pode descaracterizar um pouquinho, né, o arame, mas vai dando sinais aí que possa fazer algum tipo de movimento de correção, tá? Eu vejo como importante agora para o Ibovespa, caso ele comece a corrigir nessa região aqui, que ele não venha perder a faixa dos 83.800 pontos, mais ou menos, e se perder que também consiga segurar nas médias aqui de 21 períodos de 13, tá? Senão ele vai dar indício que pode tentar fazer uma correção mais profunda, começar a querer vir testar o limite de baixo aí da nossa cunha, tá? Aí poderia voltar para a região lá dos 82 mil pontos, até abaixo disso, tá? Gostaria que isso não acontecesse. A gente teve uma perna de alta muito boa, né? Entre a mínima. Opa, tô tirando a cunha aqui do lugar, peraí. Entre a mínima e a máxima feita, né, entre ontem e hoje, foi um ralizinho de 16% aí no Ibov, uma valorização interessante, então já era até esperado algum tipo de correção, né? Agora é realmente esperar para ver se ele vai se comportar direito, não vai acabar voltando demais e acabar azedando algumas operações que a gente tem aí que estão abertas, mas mesmo, né, com esse sinal de correção, o viés ainda continua sendo positivo, tá? A esperança é realmente que ele faça apenas uma correção para depois retomar seu movimento de alta, tá? Se ele vier começar a cair, perder a região de médias importantes, perder a linha de baixo aí na nossa cunha, praticamente um canal de alta, dependendo de como vocês desenharem, aí as coisas podem começar a ficar complicadas de novo, né? Espero que isso não aconteça, a gente tem que aguardar o que vai acontecer no mercado.
Dólar futuro, deixa eu tirar rapidamente o ajuste, eu sempre faço. Dólar futuro fez um candle de muita força compradora, eu vinha falando para vocês que ele estava chegando num ponto importante de suporte, né? Ontem ele ameaçou perder. Ele não teve um volume tão alto, né? Como vocês podem ver, ficou um volume aqui abaixo da média, tá? Mas foi um candle de muita força compradora, né? Praticamente aí um Marubozu, para quem não sabe, Marubozu são candles, né, do japonês, aí são candles que abrem perto da mínima, fecham praticamente na máxima, com um corpo grande, indicando geralmente uma pressão grande para o lado que esse candles forma. Então, em cima de um suporte, fazer uma formação desse jeito dá indícios que possa fazer um movimento aí, retomar um movimento de alta, tá? A gente já tem, como vinha comentando com vocês, as médias de 13 e de 21 cruzando aqui logo acima, né, na região dos 5.545, 5.53 mais ou menos. O que já indica que essa última pernada mostrou força suficiente para tentar virar no curtíssimo prazo a tendência para baixo, né? Se a gente for olhar aqui o gráfico, a gente viu que a gente subiu em linha reta e rompeu a máxima histórica do dólar, fez um topo e depois caiu em linha reta perdendo regiões de fundos, ou seja, ele começa a fazer um cenário de alargamento, né? O que é isso? A gente consegue então desenhar uma linha de tendência de alta, grudando os últimos topos, e já dá para fazer uma linha de tendência de baixa também, grudando os fundos aqui do dia 29 de abril e do dia 27 de maio, ou seja, entra naquele cenário que eu falo para vocês que é um cenário bem mais complexo de tentar se pegar algum movimento, quando o mercado começa a romper topos e fundos em linha reta, sem respiro. É um cenário que mostra esse aumento de volatilidade e que fica mais complicado para se tentar fazer alguma coisa. Com base nisso, o que eu espero ver no dólar, né? Como ele fez uma perna muito forte de queda, perdendo, né, um fundo anterior, foi uma perna limpa, né, ou seja, sem nenhum teste de máximas nesse período, só hoje que ele acabou rompendo a máxima de ontem. A gente espera, geralmente quando o mercado faz, né, uma perna limpa dessa maneira, que tenha pelo menos uma segunda perna na mesma direção, tá? Com isso, o que eu espero ver no dólar? Vou traçar um fibo aqui entre a máxima do ano e a mínima, né, dessa semana. Seria interessante para o dólar, para ele continuar o movimento de queda, que caso ele venha fazer uma correção, ele não vá além, né, da região de Fibonacci, lá do 61,8, que nesse momento está lá em 5.707, né? Se ele corrigir até 50% desse movimento de queda e retomar uma pernada de queda, pode ficar interessante para vendas no dólar, tá? 50% do movimento de correção ficaria lá no 5.624, tá? Se ele já parar também na próxima retração, que é a primeira de 38,2, lá nos 5.540, junto com as médias que estão se cruzando lá, pode ser um ponto interessante também para a entrada de venda, tá? Mas, como disse para vocês, é sempre um cenário mais arriscado, dado que ele pode estar começando a desenvolver esse cenário de triângulo expandido, de expansão, aí cada um chama de um jeito diferente, né? Que é quando a gente tem aqui uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa, com o mercado trabalhando entre essas linhas. Isso mostra realmente entrada de volatilidade, o papel trabalhando, no caso o dólar trabalhando cada vez mais, buscando fundos mais baixos e topos mais altos, ou seja, é bem difícil de se posicionar, pelo menos para swing trade, quando o mercado, né, ou o ativo em questão começa a se comportar desse jeito. Então, para quem se interessa em fazer posições de dólar futuro, tenham cuidado, tá? Tenham cuidado no momento, porque essa volatilidade aí pode machucar bastante. Vamos lá falar agora um pouquinho de IFIX. IFIX que segue firme em direção à próxima retração, né, de Fibonacci, lá, a retração de 61,8 de toda a perna de queda, né, que vem lá do comecinho de janeiro e acabou lá no dia 19 de março. A gente segue ainda firme, né, então, em direção à média de 200 períodos, que está lá no 2.702 pontos, e a retração de 61,8 da queda, que está lá em 2.736,31, tá? Aquilo que eu já comentei com vocês, se ele voltar a cair, o interessante é que ele não perca mais agora a região dos 2.600, que essa região que foi rompida se transforme em suporte. Se perder os 2.600, aí pode voltar para o meio daquela bagunça onde ele ficou, né, o IFIX, durante um bom tempo,
e testar de novo a região dos 2.526. Então o interessante é que, havendo uma correção, ele não venha a perder então a região dos 2.600, tá bom? Dito isso, vamos passar aqui para as posições. Hoje, dentro do Ibov, eu não vi nenhum papel me chamando a atenção para possíveis entradas amanhã. O que eu vi, por exemplo, que eu posso adiantar para vocês foram os papéis do Bradesco que começam a querer fazer uma correção até a região das médias, mas ainda não chegou lá. Tenho que aguardar um pouquinho ainda, tá? Como é que estão então os meus papéis e como eu vou conduzir as operações? Começando com o BOVA11, que é que está me dando um resultado melhor agora, né? Meu preço médio está lá embaixo, 76,27. A gente fez hoje então um inside candle, testando também a linha aqui de cima, né, dessa nossa cunha. Como as outras posições também não estão ficando tão interessantes, o que eu pretendo fazer? Caso venha perder essa mínima de hoje, né, pode acionar uma venda de inside candle e fazer um movimento de correção um pouquinho mais agudo. Então, eu não vou colocar meu stop na mínima de hoje, mas já estou subindo o stop então para baixo da mínima de ontem, que está aqui nos 82,71, tá? Wander, não estou ao vivo no YouTube ainda não, tá? Estou esperando a instalação na minha residência, não é aqui onde eu estou passando parte da quarentena. Estou esperando a instalação na minha residência de uma fibra ótica aí que eu vou conseguir fazer ao vivo pelo YouTube e aí sim conseguir mostrar meus gráficos ao vivo, tá, Wander? Por enquanto o gráfico fica aparecendo para vocês só depois na gravação, que eu tô gravando na minha tela aqui, vocês conseguem acompanhar. Mas muito em breve a gente vai conseguir fazer ao vivo mostrando os gráficos para vocês. Realmente a questão da pandemia acabou atrapalhando um pouco, tá? Essa situação toda. Eu não tinha me programado para fazer essas lives ao vivo de casa, em cima do escritório do Kinvo, com tudo fechado. Só semana passada que eu consegui solicitar a instalação, né, de uma fibra ótica na minha residência. Era para ter sido instalada hoje, inclusive, só que, para quem sabe, eu moro em Salvador. Em Salvador foi decretado, né, no final de semana foi decretado feriado. Hoje só poderia funcionar serviços essenciais, então tive que reagendar só para a semana que vem a instalação, tá, da minha fibra ótica. A partir do momento que estiver instalado, nossa vida vai ficar muito mais fácil, podem ter certeza. Então vamos lá. Stop meu de BOVA11 tá aqui abaixo dos 82,70. Se abrir em gap, por exemplo, amanhã já abaixo dessa região, eu stopo a mercado. Então tem que acompanhar a abertura amanhã, tá? Se estopar, né, abaixo dessa região, a gente está comprado aqui no 76,27 mais ou menos. Uma operação que vai dar um lucro interessante aí na casa de 8%, né? Chegou até a dar 11% esses dias, mas segue o jogo, né? Essa operação aqui me devolve praticamente aquele loss que eu tive em Arezzo, né? Uma entrada atrasada que eu fiz, que acabou pesando um pouquinho na carteira, mas como eu estou operando bem devagar, não estou entrando com a carteira toda de uma vez, eu estou entrando com posições menores. Se o Bovespa vier a cair e eu zerar, eu vou estar protegido, vou estar de fora de uma queda mais ruim. Se ele continuar subindo, a gente vai surfando aos poucos aí, e a gente vai tentando aumentar a mão com o tempo. De qualquer maneira, BOVA11 já não tenho mais risco, né, no papel, a não ser que ele aconteça alguma tragédia, por exemplo, de hoje, né, para amanhã, e o papel abra com uma queda aí de 8%, alguma coisa assim. Não creio, né, que isso vai acontecer nessa altura do campeonato, tá? Falar de WEG, outro papel que finalmente começou a me dar um pouquinho de suspiro, né? Meu preço médio está aqui, essa linha amarela, para quem acompanha depois vai ver, o preço médio está aqui em 39,89. A mínima de hoje já está acima, né, do meu preço de entrada. Como o Ibovespa está dando essa sinalização, né, de que possa fazer algum tipo de correção, o certo não seria eu subir meu stop para o 0 a 0 já, né? Eu teria que subir meu stop para o gain aqui, por exemplo, para baixo dessa mínima, a partir do momento que a máxima desse candle fosse rompida. Aí sim já ficaria um stop mais lógico para mim de proteção do lucro. Ainda é muito cedo.
mas com essa sinalização do Ibov que possa fazer algum tipo de correção, e eu tenho outros papéis que estão atrelados ao Ibov, eu prefiro então proteger, né, o lucro dessa operação. Então, deixa eu tirar a linha de entrada aqui do preço médio. Caso então o papel venha a perder a mínima aqui dos 40,15, eu caio fora e saio com um lucro pequeno na operação, praticamente aí no 0 a 0, né, se for considerar custos ainda, mas aí eu acabo não perdendo mais nada. Para quem tiver paciência ainda de levar mais a operação, o stop ATR está lá nos 36,98, tá? Ou seja, dá para aguentar bastante volatilidade ainda. Como estou há muito tempo no papel, não gosto, né, ainda mais da maneira que o papel se comportou depois que eu entrei, ficou muito tempo trabalhando nessa região lateral, ainda não conseguiu ganhar uma região importante de resistência aqui dos R$42. Então, se for o caso, eu caio fora e depois eu espero fazer uma nova entrada, caso ele venha perder os 40,15, tá? Marfrig, outro papel que a gente já estava dentro também, a gente entrou, deixa eu vir para o gráfico básico dela aqui, a gente entrou no rompimento dessa máxima aqui, a entrada ficou no preço de 12,76, tá? O papel teve aquele volume altíssimo, né? Hoje acabou caindo, mas com volume ainda baixo, não chega, digamos assim, a me assustar ainda. Uma operação que eu entrei agora faz pouco tempo, essa aqui eu vou dar chance para andar mais, tá? Tem um certo risco justamente por causa disso, né? O meu stop ATR ainda está no modo venda, tá? O que eu vou fazer a mínima de hoje do papel foi em 12,80. Se amanhã não perder essa mínima e já vier, por exemplo, a romper a máxima de hoje, que a máxima foi nos 13,23, aí sim eu também já protejo pelo menos o 0 a 0 dessa operação. Caso contrário, ainda vou ter um pouquinho mais de paciência, meu stop ainda continua abaixo da mínima aqui do dia 26, que está lá em 12,06, né? Se fechar aqui abaixo de 12,06, se a gente marca a mínima do candle que fecha aqui abaixo, perdendo essa mínima a gente cai fora, tá? Vou dar um pouco mais de chance para o papel andar, ainda mais que o dólar começou hoje a dar sinais de recuperação, né? Depois desse movimento de queda. Então, como é um papel muito ligado ao setor de exportação também, vale a pena eu dar um pouquinho mais de chance para ele se desenvolver, né? Vamos lá, aí vamos para as operações de hoje que eu abri. Eu abri 3 operações daquelas que eu tinha passado para vocês no dia de ontem, tá? Primeira, BRAP4. BRAP4 que gerou uma entrada no rompimento da máxima de ontem, mas fez um candle horroroso ao longo do dia, né? Acabou fechando quase um martelinho invertido aqui, fechando na mínima, e se aproximando, já no dia que fez a entrada, começou a se aproximar já da região do meu stop. O que me chama a atenção é que o volume financeiro de hoje foi bem baixo, considerando que a gente rompeu a máxima de hoje, um candle, né, de baixa amplitude, mas teve um volume muito alto. Eu acredito que a gente deva ter uma região de muita defesa aqui nos 33,60, por mais que venha testar esse meu stop aqui embaixo. Então, tá próximo, tá? Fechou próximo da região onde aciona, digamos assim, onde eu tenho que me preocupar com o stop, que está nos 33,59, tá? A gente fechou em 33,76, o papel no mesmo dia que acionou já voltou bastante, né? Eu comentei com vocês que era um stop mais curto, né? Mas eu acredito que tem ainda boas chances de segurar, dado o volume forte que teve ontem. De qualquer maneira, se tiver um dia negativo amanhã e fechar abaixo dos 33,59, na segunda-feira tenho que marcar a mínima, né? Por exemplo, que se perder nessa região e cai fora. É um stop que eu acabei entrando com a mão cheia, né, nessa operação, mas não é um stop assim que seria tão violento, né, dado que no máximo, vocês sabem, quando eu entro com a mão cheia e tem que contar também o papel, se eu consigo, na verdade, arredondar para entrar com a mão cheia de verdade, no máximo sempre 10% da minha carteira, ou seja, um stop aí de 5% vai significar um stop de 0,5% na carteira, não é nada que vá machucar ninguém. Esse tipo de conta é para quem faz trade que tem que aprender a fazer. Claro que cada um tem a sua estratégia, tem a sua maneira de conduzir, né, a gestão de risco, mas o interessante, sempre que você estiver entrando numa operação, principalmente para quem gosta de fazer trades, você tem que ter muito claro para vocês que essa gestão de risco, que quando você entrar numa operação, que você tem que considerar o pior cenário se tudo der errado e ficar, digamos assim, claro que ninguém gosta de perder dinheiro, ninguém gosta de assumir
que errou, digamos, na entrada e que acabou tomando um stop loss, mas você tem que ficar tranquilo para entender que se acontecer aquele stop loss não é algo que vai te tirar do jogo, né? É uma coisa que muita gente faz no mercado, que é o famoso all-in, né? Parece que está jogando poker e tentando ir para o all-in o tempo inteiro. É algo que acaba machucando bastante as pessoas. Então, quando você faz uma diversificação, uma gestão de risco adequada, se o stop acontecer, faz parte do jogo, parte para a próxima, tá? Vamos lá. Próximo papel, já tinham até perguntado de Klabin 4, vou falar aqui de Klabin 11. É outro papel que segurou na região das médias, fez um candle comprador bem bonito ontem, com volume financeiro legal, a gente abriu rompendo a máxima, a gente fez a entrada aqui logo acima da máxima, tá, de ontem. Nossa entrada ficou nos 12,80, tá aqui ó, 12,79 foi nos 12,80, tá? O stop, assim como de Marfrig, tá abaixo da mínima da semana, lá nos 18,64, 18,60. Esse papel também não está com stop ATR no modo compra, que aumenta um pouquinho o risco dessa operação, mas também é um papel que pode se beneficiar, né, agora nos próximos dias dessa retomada de alta do dólar. Então vamos acompanhar como vai desempenhar o papel. Voltou com pouco volume hoje também, isso é interessante, me tira um pouquinho da preocupação, digamos assim, do começo dessa operação, tá? E outro papel aqui que a gente fez a entrada também foi Vale, outro que também não fechou bonito. Fez um candle muito bonito de compra ontem, né? Com as médias alinhadas aqui, ó, se eu mudar o gráfico para as médias, com o stop ATR também dando sustentação logo abaixo das mínimas aí do papel, o volume foi interessante. Hoje acabou gerando entrada e voltando bastante também. Não tenho muito o que fazer no momento, o stop está lá abaixo dos 48,67. Entrei aqui, no caso, com meia mão só, tá? Até pelo valor mais alto do papel. Se eu entrasse com a mão cheia, eu iria estourar um pouco, digamos aí, o valor, né, que é o máximo de risco que eu assumo. Se o papel, por exemplo, vier agora, testar lá a região de stop e não estopar, eu posso completar a minha mão para ir subir com a mão cheia caso o mercado resolva voltar, tá bom? De qualquer maneira, caso o papel venha cair e venha perder a região dos 48,67, pode começar até querer fazer um primeiro zigue-zague descendente aqui e começar a entrar no curtíssimo prazo numa tendência de queda. Aí tem que cair fora mesmo, não vou pagar para ver, tá? Os outros papéis que eu tinha comentado ontem, Lojas Renner não acionou entrada, tá? Fez um inside candle aqui com pouco volume, acabou não acionando, então mantenham ainda uma compra lá acima dos 39,81. Igual ao 4 que eu não entrei, né? Eu falei para vocês que já estava um pouco esticado, preferia esperar voltar um pouquinho. Rompeu a máxima e fechou em leve alta, fechou com 6,20. Não estou dentro do papel, ainda vou... já estou com 6 posições, digamos assim, em aberto. Eu vou esperar um pouquinho o papel voltar para a gente tentar pensar em alguma compra, tá bom? Dito isso, vamos agora para as perguntas de vocês, tá? Deixa eu minimizar aqui, abrir um novo gráfico limpo para ficar mais fácil, para não ficar poluído demais. O Wesley está perguntando de Energias do Brasil. Se eu não me engano, eu falei de Energias do Brasil ontem, né? Enfim, não tem muito o que fazer no papel, está numa região de resistência. Fez 2 inside candles consecutivos, né? Ou seja, está diminuindo a volatilidade, depois de um candle forte de queda quando chegou nessa região de resistência, com volume alto, para o lado que romper esse inside candle de hoje, pode fazer algum movimento interessante, tá? Caso o papel volte a recuar, perto da região das médias, aí, perto dos 16,50, pode até gerar algum tipo de entrada interessante, mas no momento compra perto de uma resistência, eu acho complicado. Se o papel continuar andando de lado e as médias se aproximarem, né, do preço, não o preço se aproximar das médias, a gente pode pensar em fazer uma compra de rompimento, caso ele demore mais um tempinho aí. Depois é que ontem, depois que eu estava com os papéis lá, a menina do Kindle que me acompanha aqui, ela tinha me deixado avisado que ia sair, provavelmente ela não viu que eu tinha comentado esse papel, tá? Acho que eu não anotei. Culpa minha de novo. Mas vamos lá, Gabi perguntou agora de CVC.
CVC B3. CVC vai trabalhando aí bem próximo de uma resistência. Ele chegou a testar essa resistência dos 15,50 mais ou menos no dia de hoje. Fechou com um candlezinho de queda, né, de pequena amplitude, mas com volume alto até. Não teve um volume muito forte como o de ontem, onde tentou testar essa região de resistência. Ainda não conseguiu romper, tá? A gente também tem as médias aqui já cruzadas para cima logo abaixo. Se ele segurar na região das médias, pode até ser uma compra interessante. Se ele perder a região das médias, o papel pode entrar num canal lateral aí mais amplo e aí possivelmente buscar regiões de fundo lá nos R$10 e nos 9 também. O ideal é que ele não perca então a região dos R$13 para eu acreditar que ele possa romper, digamos assim, então essa região dos 15,50. Não vejo compra agora também. Se ele segurar então, como diz, na região dos 13, pode começar a ficar interessante, tá bom? Andrela Patrícia perguntando de Pomo 3. Vamos lá. Pomo 3 ou, peraí, Pomo 4, né? Ué, por que não está indo? Vamos lá, Marco Polo. O papel vem trabalhando. Deixa eu tirar essa linha aqui, agora já não faz muito sentido mais esse estudo de Fibonacci. O papel vem trabalhando naquilo que eu falo para vocês, que é um canalzinho estreito de alta, né? Deixa eu desenhar aqui para vocês conseguirem ter uma noção mais ou menos de como desenhá-lo, né? Claro que essa questão do desenho é sempre muito subjetiva, mas aqui eu consigo pelo menos dar uma ideia de como vocês vão tentando buscar. Eu sempre gosto de buscar onde ele tem mais testes, digamos assim. Ele está dentro desse canal bem estreito de alta, tá? E já viraram, e as médias já estão querendo cruzar para cima. Eu não gosto de operar dentro de canais estreitos assim demais. Em canal estreito você tem que comprar sempre quando ele na base do canal e tentar vender lá em cima, né? Sendo que às vezes quando ele falha para baixo o stop às vezes acaba sendo caro, né? E quando ele se entrega aqui, por exemplo, na faixa de cima do canal, ele rompe e às vezes se deixa muito lucro na mesa, tá? O teu papel é Pomo 3 mesmo? Espera aí. Deixa eu botar Pomo 3, eu estava falando de Pomo 4. A situação está parecida, né? Também está trabalhando dentro desse canalzinho, como eu estou falando. O que pode chamar a atenção é essa tentativa que a gente tem das médias cruzarem para cima, com preço aí logo acima delas, né? A gente tem a média de 21 aqui em 2,57, a média de 13 em 2,56, elas estão querendo cruzar. Se o papel voltar a cair, eu acho que é importante ele não acabar perdendo. Ele não tem fundos, pelo menos assim nessa perna de alta, muito claros, mas ele tem uma região onde testou aqui um pouquinho, que a gente teve um candle mais negativo, que não teve a mínima perdida aqui no dia 22 de maio, na região dos 2,45. Se ele voltar a cair e perder a região dos 2,45, aí ele pode indicar um teste de novo desse fundo aqui do dia 14 de maio, próximo dos 2,20, tá? Se ele ficar mais tempo andando, por exemplo, de lado, aí o volume está começando a aumentar nessa região aqui. Ou seja, tá para acontecer alguma coisa importante no papel, se é para cima ou se é para baixo. Como as médias estão querendo cruzar, tem uma boa chance de que seja para cima. Se a gente conseguir romper essa região então dos 2,80, vai 2,75, 2,80, aumenta a chance então de a gente buscar os topos aqui dos R$3. Outro topo que a gente tem aqui de 22 de abril lá, dos 3,10, ou seja, uma faixa entre 3 e 3,10 e a média de 200 períodos que está lá nos 3,28, tá? Mas então é importante, eu vejo pelo menos no curtíssimo prazo, que o papel, por exemplo, não venha perder os 2,45 ou perder essa linha de tendência de alta estreitíssima, né, que o papel está se movimentando aí nos últimos, desde o dia 14 de maio para cá. Se aparecer algum candle com força compradora interessante por aqui, né, de repente a gente pode pensar em fazer algum tipo de entrada. Mas não é o tipo de papel, que vocês sabem, já não é o tipo de papel que eu gosto de operar mais, né, que eu gosto de fazer mais entradas, dado o valor baixo dele. 2, a movimentação dele também não é uma movimentação limpa do jeito que eu gosto de operar, com zigue-zagues claros, com pontos mais interessantes para compra e venda. E isso geralmente acontece em papéis que tem realmente valor nominal um pouco mais baixo, tá?
qualquer maneira está feito, estão aí os pontos importantes para esse papel, tá bom? Leonardo perguntando de Via Varejo, Vevar 3. Esse aí já foi embora, vai querendo dar sinais que possa testar a região dos 16,64, como eu já comentei com vocês. Últimas entradas viáveis que eu vi no papel foi lá na faixa dos 9,20, 9,30. Agora, para quem era muito, como eu gosto de dizer, faca na caveira, poderia, né, até ter tentado comprar um fechamento da barra 25, que era comprar um rompimento forte, com volume alto, né, um rompimento de um topo anterior. Mas é muito faca na caveira mesmo, porque a gente já tinha retração de 61,8, né, de toda a perna de queda, logo acima. Então, é aquela coisa, eu gosto de tentar pegar os movimentos na origem, saindo das médias, que é geralmente onde você tem os stops mais baratos. Aqui começa a ficar cada vez mais complicado fazer esse tipo de entrada aqui, apesar de ser possível, né? Para quem ia esperar o rompimento, por exemplo, já ia, se fosse pegar com gap, ia pegar já caro, lá nos 11,90, na abertura do dia seguinte, ou seja, não consigo ver entrada no papel nesse momento. Ele vai conseguindo ganhar então a região de 61,8, né, de toda essa perna de queda aqui. Para quem está pensando, né, em fazer trade e proteger a operação, é aquilo que eu falei, se quiser espremer ao máximo, dê aí 2 candles de espaço e vá colocando o stop abaixo, por exemplo. A gente teve a máxima rompida, né, de ontem no dia de hoje, então poderia já ir com o stop para baixo aqui dos 11,64, que seria um stop muito viável, muito assim, stop tecnicamente ótimo. Por quê? Porque se ele vem perder aqui, teoricamente ele está voltando de novo para baixo da região, né, de Fibonacci de 61,8, indicando que ele está sentindo essa resistência, né? Agora, se ele conseguir mostrar força para continuar subindo, o objetivo claro dele é a máxima do ano aqui em 16,64, né? Não sei se ele vai ter força para subir aqui em linha reta, mas se for, se eu estivesse fazendo, se estivesse dentro dessa operação, provavelmente eu iria botar uma saída um pouquinho antes aqui para garantir que eu saísse, né? Por volta dos 16 eu já entregaria, né? Como eu estou de fora, estou só assistindo e torcendo aí por vocês, quem tem o papel, tá? Entradas agora eu não faria, eu espero realmente algum tipo de pullback para pensar em fazer alguma compra no papel, tá bom? Acho qualquer compra agora extremamente arriscada, não vejo entrada, não vejo nada aí para mim que me justifique algum tipo de entrada. Eu só entro nessa região, por exemplo, dos 12,58, se o papel ficar trabalhando de maneira lateral durante um bom tempo e as médias se aproximarem, né, do preço, que aí é o que a gente chama daquele rompimento que eu já comentei com algumas vezes, de Power Breakout, que é justamente quando o papel faz uma pernada de alta forte e aí ele começa a andar de maneira lateral, no qual ele não corrige até as médias que vão corrigindo até o preço. E geralmente isso acaba fazendo o papel depois dar mais uma estilingada depois dessa faixa lateral que ele fica trabalhando por um bom tempo, tá? Então no momento é para assistir, entradas agora extremamente arriscadas. Quem estiver dentro, aproveite para surfar o movimento aí, que o papel está mostrando uma recuperação realmente muito bonita, tá? Vini Lopes perguntando de BBDC4, vamos lá. É um dos papéis, né, os dois Bradescos me chamaram a atenção hoje, eles chegaram, né, no caso de BBDC4, ele fez um candle de queda feio aqui naquele engolfo que eu comentei com vocês aqui no dia 26, fez um engolfo de queda com volume alto. Ele teve a mínima perdida hoje? Deixa eu ver. Mínima 19,07, mínima de hoje 19,06. Por um tique, então, para quem poderia estar pensando em vender, né, por exemplo, ou cair fora, ou trabalhar com operações de venda dentro desse cenário mais lateral que o Bradesco vai se apresentando, pode ter entrado na mínima hoje, né, na mínima do dia, para estopar, por exemplo, uma venda com 10% acima lá dos 20,71. Como o papel vem trabalhando nesse cenário mais lateral, tem boas chances dele voltar para testar a base lá de baixo, perto dos 16,55. Tá? E o papel já está nessa lateralidade há um bom tempo. Por outro lado, o que me chamou a atenção, né? Que depois de um bom tempo, deixa eu tirar o zoom do gráfico aqui. O papel cruzou as médias para baixo lá em janeiro do ano, né? Tentou cruzar para cima, mas não conseguiu em fevereiro, de 13 com de 21. E depois
teve esse movimento de queda muito forte, né? Depois que as médias acabaram cruzando, pegou todo o movimento da crise, né, no mês de março. E agora as médias vão tentando cruzar para cima de novo. Lembra que eu comentei que a gente rompeu uma linha de tendência de baixa e as médias estão querendo cruzar. Então, a gente está trabalhando num cenário possível de pullback, de um rompimento de linha de tendência de baixa com as médias tentando dar suporte. Ou seja, por isso que eu falei que me chamou a atenção não para hoje, mas provavelmente para o começo da semana que vem, dependendo de como se comportar. Se o papel segurar nessa região aqui, entre os 18,70... Não perdeu os 18, né? Se ele perder os 18, ele provavelmente volta para baixo daquela linha de tendência de baixa. Se ele conseguir segurar nessa região das médias e entrar algum padrão com força compradora, com volume aqui acima da média, posso pensar em fazer algum tipo de entrada, tá? Não vejo compra agora, mas está começando a ficar interessante, já que ele está tentando fazer essa virada de tendência. O importante é que então essa queda que o papel vem ameaçando, né, nos últimos dias, seja apenas um pullback e não que ele retome um movimento de queda mais amplo e confirme que a gente está realmente nesse cenário lateral e ele acabe indo voltar de novo para a região dos 16,70. Aí não dá para fazer compra nenhuma aqui. Para quem for mais agressivo, aí pode até tentar buscar uma compra lá nos 16,50, 16, dependendo de como ele se comportar lá, tá bom? Mas é um papel para ficar de olho. Se ele conseguir voltar a subir, né, e mostrar força a partir de agora, o importante é que ele consiga ganhar a região dos 20,71, que é uma resistência aí que já está, digamos assim, emperrando o avanço do papel. A gente tem um outro topo também logo acima que também deve ser chato de ser vencido, que é lá na região dos 22,04, tá bom, Vini? É isso aí. Aí vamos lá, temos uma galera que perguntou aí de IRBR3, Galeria Costa, Demi, Mito Capitão e também a Dani Carneiro. Vamos falar de IRBR3. IRBR3 é um papel que eu ainda não consigo, digamos assim, identificar à vontade, tá? Ele continuou com as médias alinhadas para baixo. Ele teve uma alta interessante hoje até, né? Com um volume bom. O que eu quero para tentar fazer alguma coisa nesse papel? Eu gostaria de ver realmente ele conseguir ganhar a região aqui da média de 21 períodos, fazer uma pernada de alta interessante que consiga fazer essas médias cruzarem para aí esperar um pullback e entrar. A gente tem uma linha de tendência, deixa eu ver o que consigo traçar de linha de tendência de baixa aqui para eles. Se a gente pegar por aqui, essa ele já poderia ter rompido, tá? Ele tem até, então, a gente pode dizer que ele está conseguindo romper uma linha de tendência de baixa, né? Se a gente pegar como topo principal, o primeiro topo dessa linha, a máxima aqui de 4 de março, né? Que foi quando a gente teve aquele gap gigantesco, no dia que o papel fechou caindo 30 e quase 32%. E aí a gente teve, começando com essa linha aqui no dia 4 de março, a gente teve 1, 2, 3, 4 testes até o rompimento no dia de ontem, tá? E hoje vai dando, deu sequência esse movimento de alta com volume financeiro até interessante, tá? Ainda acho arriscado pensar em fazer alguma compra, gostaria de ver então, o papel conseguir passar para cima das médias e num eventual pullback segurar para a gente poder fazer algum tipo de entrada, tá? Para quem gosta, né, de operar rompimento de linha, a gente teve um volume alto hoje, né? A gente fez uma sombra aqui que ficou abaixo ainda da média de 21 períodos. Para quem quiser tentar operar esse rompimento como o volume alto aconteceu hoje, pode até pensar em comprar a máxima de hoje, stop, por exemplo, na mínima de ontem. Seria uma operação com stop de 15%, caríssimo, caríssimo, né? Eu, sinceramente, prefiro esperar um pullback para fazer uma compra mais interessante. Deixa eu até ver como é que está o stop ATR do papel. Está em modo venda ainda nos 8,64, ou seja, como o papel está sofrendo já há um bom tempo, eu prefiro realmente ver uma primeira pernada que passe de vez para cima das médias, coloque meu stop ATR em modo compra, que aí no pullback a gente pode pensar em fazer alguma coisa, não digo mais segura, mas menos arriscada, tá? É o que eu falo para vocês, não tenho problema em perder a origem do movimento. Quando o mercado quer realmente reverter tendência, quer fazer movimentos interessantes, ele nunca vai fazer as coisas, a maioria das vezes ele não vai fazer só uma perna boa e parar a partir daí. Quando ele tenta virar tendência, geralmente ele vai te dar pelo menos uma segunda e até uma terceira perna, tá?
Vou até sugerir para vocês, como vocês estão começando a estudar, eu não utilizo muito, mas de vez em quando a gente consegue ver isso no mercado. Existe era um trader que desenvolveu uma teoria, que são as teorias das ondas de Elliott, uma coisa bem utilizada no mercado, onde ele descreve mais ou menos que o mercado ele costuma se mover em 5 ondas de avanço e 3 ondas corretivas, né? Ele faz um movimento zigue-zague 1, 2, 3, 4, 5 e corrige fazendo o ABC, né? Para quem se interessa, pesquise isso, ondas de Elliott. Aí vocês vão entender quando eu falo que quando o mercado faz pelo menos uma perna forte que tende a virar a tendência, é esperado no mínimo uma outra segunda perna que seja interessante. E eu geralmente, quando eu espero fazer essa virada de tendência em qualquer ativo, né, que a gente está acompanhando, eu espero esse pullback justamente para tentar pegar a segunda perna, que geralmente a segunda perna de movimento tende a ser a perna mais forte, tá? Então fica mais uma dica para vocês aí. Aos poucos eu vou jogando algumas coisas de análise técnica para vocês irem aprendendo, né? Eu não uso muito Elliott da maneira clássica assim, mas sempre que eu vejo uma perna muito legal para um lado, eu espero correção para pelo menos tentar pegar uma segunda perna, que eu sei que a chance dela acontecer é muito grande, tá? Então é isso, gente. Tomem cuidado aí com IRBR3, que continua, mesmo que tenha rompido essa linha de tendência de baixo, continua com as médias ainda alinhadas para baixo. Eu tenho meu stop até ainda em modo venda. Gostaria de ver uma perna mais forte para me dar, digamos aí, mais segurança para depois pensar em alguma entrada, tá bom? Caso ele não consiga, né, fazer essa perna e volte a cair, a gente tem a região de fundos aí, a gente tem o próximo fundo mais importante no 6,66, que já está bem próximo aí do fundo do ano também, que foi feito lá no finalzinho de março, tá bom? Fausto Klein perguntando de Even, vamos lá, Even 3, setor de construção. Nossa senhora, faz tempo que eu não abri a Even, o que tem de linha desenhada aqui antiga, deixa eu sair apagando isso aqui tudo, pronto. Vamos lá, olha, é isso que eu falo pra vocês, vamos lá, Even. Tudo bem que ele fez uma linha, um movimento forte de queda, né, aqui no final de abril até o meio de maio, e fez uma pernada muito forte de alta, né, que conseguiu devolver toda essa perna de queda, ainda conseguiu fechar acima, tá? É isso que eu falo para vocês. A gente consegue falar até que o papel está num cenário mais lateral, tá? Num prazo maior. A gente consegue desenhar uma linha de suporte. Deixa eu marcar aqui para ficar mais claro. A gente tem um suporte aqui na faixa mais ou menos do 5,06 e temos uma região de resistência, se a gente pegar pelo topo que ainda não foi testado, se bem que só tem massa, só tem sombra, deixa eu ver um lugar que fique mais, onde tem mais testes, pronto. Uma região de resistência no 7,50 mais ou menos, ou seja, a gente está trabalhando já desde o dia 27 de março, a gente começou a trabalhar dentro de uma faixa mais lateral, que já teve vários testes aqui, entre os 7,50 e os 5,06, tá? Lembrando que são regiões, não são números exatos, tá? O que me chama a atenção é que depois de todo o movimento de queda, a gente tem a média de 13 pela primeira vez trabalhando acima da média de 21 períodos. Se ele conseguir segurar nessa região de médias, como a gente teve uma outra perna já muito forte, tem uma boa chance, né, para quem quiser acreditar que ele vai retomar esse movimento de tendência, tem uma boa chance sim dele começar a desenvolver um movimento mais forte de alta e retomar uma tendência de alta, principalmente se depois ele conseguir ganhar os 7,50. Por outro lado, a gente tem muito claramente esse cenário bem lateral, tá? Que aumenta o risco de comprar bem no meio da lateralidade, que é onde estão as médias, tá? O cenário realmente mais seguro aqui, que eu vejo mais seguro, seria a gente conseguir ter força suficiente para conseguir ganhar essa resistência ainda em linha reta, para aí comprar realmente um pullback quando ele voltasse para testar as médias e essa área rompida do 7,50. Acho que aumenta bastante o risco de tentar comprar ele no meio da lateralidade, mesmo que as médias estejam cruzando. Porque se isso for se converter numa tendência lateral, assim, ou seja, ficar sem tendência, né? Ficar no mercado mais lateral num prazo maior, as médias aqui elas vão ficar se cruzando para cima e para baixo. Entendeu? O mercado quando está lateral isso é comum acontecer. E aí acaba gerando falsos sinais que aumentam o risco de fazer nas operações.
vale a pena então acompanhar o que o papel vai fazer. Se ele conseguir ganhar na região do 7,50, começa a ficar mais interessante, tá? Para comprar até um eventual pullback. Caso contrário, de repente, se ele voltar a cair forte, aí pode tentar buscar a compra de novo lá perto dos R$5, tá bom? O que eu gostaria de ver no papel aí, dado esse movimento lateral, né, esse retângulo aí mais amplo. Quem perguntou do papel e quem não está acostumado a ver gráficos, sugiro realmente que vocês assistam o vídeo mais tarde, quando estiver disponível. Vou fazer o upload assim que acabar aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando, tá bom? Ivone perguntando de JBSS3, Friboi. Vou correr contra o tempo que eu estou falando demais hoje. Esse é um papel que ainda não me inspira tanta confiança, tá? Ele fez algumas sinalizações interessantes lá para trás, tá? Mas ele fez um movimento de queda mais acentuado que cruzou de novo as médias para baixo, tá? E hoje a gente fez um dojizinho, né? Que é um doji em definição, bem em cima das médias de 21 e de 13, sendo que todas as médias já estão alinhadas para baixo de novo, me dando indícios que o papel possa fazer mais um movimento de queda, mais uma pernada para baixo pelo menos, tá? Caso, por exemplo, venha perder a mínima de ontem, ele, para quem gosta de trabalhar na venda, até pode acionar algum tipo de venda, mas só não teve um volume tão interessante para falar que vale a pena, por exemplo, entrar numa venda no papel. Caso ele retome, né, essa perna de queda, é importante que ele não venha perder essa região dos R$20, tá? Mas se ele quiser fazer um zigue-zague descendente, ele deve perder os R$20 sim e vir buscar, por exemplo, a região lá dos 18,30. Se não segurar nos 18,30, deve vir buscar os fundos do ano aí do papel, tá? Só vou pensar em compra nele realmente se ele conseguir retomar fazer uma perna de alta mais forte, aí de repente fazer um zigue-zague ascendente mais interessante, ou ter uma perna que seja realmente mais longa e a gente tente comprar o pullback, tá? Ainda não tem realmente muito o que fazer no papel. O viés para mim, assim, de todos que eu tenho olhado por enquanto, dos que eu comentei, é um dos que está com viés mais negativo, pelo fato de a gente estar com as médias alinhadas para baixo e estar trabalhando em cima delas agora. Se ele conseguir mostrar força para continuar subindo e ganhar a região dos R$23, aí eu posso começar a mudar de ideia, mas por enquanto ainda não me dá um sinal muito interessante, tá bom, Ivone? Adalberto e Pedro perguntam de Suzano. SUSG 3, deixa eu acelerar aqui que a gente já está entrando na reta final. Suzano, né? Eu tinha comentado Suzano ontem já, se não me engano também. Não me chamou tanto a atenção o fato que a gente já tinha as médias de 13 cruzando para baixo da de 21. A gente está trabalhando, apesar de estar trabalhando em cima da média de 200 períodos, a gente não está com um volume muito legal, tá? Então eu não consigo ver uma entrada tão interessante ainda. Pelo contrário, caso o papel volte a cair e perca a região dos R$37, ele abre espaço para uma correção ainda maior. Aí eu teria um próximo suporte perto dos 34,81, que caso não consiga segurar, né, o ativo, aí ele também pode abrir espaço para quedas ainda maiores. Vou começar a acreditar numa recuperação se ele conseguir ganhar a região de média de 21 períodos, e aí a gente pode pensar em fazer também alguma compra de pullback, alguma compra um pouquinho mais arrojada, digamos assim, né? Entre Suzano, por exemplo, e Klabin 11, que são do mesmo setor, o Klabin graficamente estava mais interessante, foi a que eu acabei até fazendo a entrada. Mas vamos ver se o setor consegue andar junto, né? Se isso acontecer, o papel também tem tudo para conseguir se recuperar. Mas eu gostaria de ter visto mais volume aqui nessa região, na média de 200 períodos, para pensar numa entrada aqui, entendeu? Por aqui mesmo. Wander perguntando de Klabin 4, já falei de Klabin 11, mas vamos falar da 4 rapidamente. Olha, basicamente o que eu falei da Klabin 11 a gente fala para 4, tá? A entrada também que eu vi foi na mesma região, mais ou menos. No caso de Klabin 4 seria acima da máxima, lá nos 3,94. O stop, né, para quem está pensando em comprar, seria aqui abaixo dos 3,67, 3,65, tá? Klabin 4 não teve tanto volume quanto a 11, né? A Unity ela tem mais liquidez, então até por isso que eu prefiro dar preferência para ela. O ideal é que o papel consiga desenvolver logo o movimento e também se apoiar no dólar, que vai querendo mostrar uma retomada no movimento de alta. Caso o dólar venha a azedar mais, tem boa chance, tanto você, Wander, com a sua Klabin 4 e eu com a 11, da gente acabar sofrendo um pouco mais.
tá bom? O Stadnik pergunta de TRPL4, deixa eu acelerar que daqui a pouco dispara o nosso alarme. TRPL4. O papel vai indo muito bem, vai ganhando a média de 200 períodos, tá? É outro tipo de papel que, por exemplo, agora eu já não consigo ver uma entrada tão clara, tá? A única entrada que eu acho que eu vi mais bonita e viável poderia ter sido no rompimento da máxima do dia 21, lá na região dos 19,80, agora já não vejo muito mais o que fazer. Se eu tivesse no papel, inclusive, já estaria protegendo um lucro aí de 3%, mais ou menos. Gostaria de ver um pullback para a região das médias lá embaixo, nos 19,90, 19,70, para pensar em fazer alguma compra, tá? Caso o papel venha a perder, por exemplo, essa região dos 20 e 50, ele pode oferecer esse tipo de correção, dado que o papel já começa a ficar um pouquinho esticado, subindo em linha reta e trabalhando próximo à média de 200 períodos, tá bom? Ixi, a gente já disparou nosso alarme aqui. Vou tentar só falar de BID4, que tem 3 perguntas, e eu guardo as outras aqui. Eu já separo aqui e guardo para amanhã, tá? Falar rapidamente de BID para não ter que me despedir voando de vocês como foi ontem, para não cair a transmissão. BID4. Papel já ontem fez um sinal já meio de indefinição, né? Deixou um candle com sombra para cima e sombra para baixo, grande, corpo pequeno, hoje já fez um inside candle. Isso tudo trabalhando perto de uma região já de resistência aqui, nos 11,80 mais ou menos. O papel, para ficar interessante para mim, para uma possível compra, eu gostaria de ver ele corrigir até a região dos 10, 10,15, 10, para aí esperar alguma entrada de força compradora para entrar no papel, tá? Ele está com um stop até lá nos 10,25, então se conseguisse segurar acima dos 10,25 e entrar volume comprador, eu fico interessado no papel. Ele está num cenário também um pouquinho mais lateral, né? entre os 12 e os 8,50. Mas como ele também conseguiu fazer a virada das médias aí para cima, pode começar a ficar mais interessante também, tá bom? Gente, é isso então, falta 30 segundos aqui para cair a nossa live. Vou me despedindo então de vocês. Espero vocês amanhã às 9h30 para a nossa abertura de mercado, tá bom? Boa noite, gente. Um grande abraço e a gente se vê amanhã. Valeu, fui! Bom descanso.